Ok. Então tá. Boa noite a todos. Então vamos dar início então a mais uma reunião. A ideia esse ano a gente vai ter um quórum um pouco maior, né? A gente tem feito algumas reuniões nesses últimos anos online também, abordando temas na área de gastroenterologia. E esse ano a gente também vai ter oportunidade de contar também com residentes e alguns colegas também da Unifesp, também que a gente tem tentado agregar para enriquecer mais essa reunião. Então, hoje nós iremos contar uma aula sobre motilidade esofágica, né? As atualizações, as novidades por trás do consenso de Lyon, que agora está na sua versão, no consenso de Chicago, né? Ligado à parte da Chicago, esse para motilidade. manometria Chicago. Exatamente. Esse consenso ele trouxe algumas simplificações, ressignificação de algumas entidades ainda que não tinham significado clínico, alguns estudos hipocondráteis em si. Então, ajudou a agregar, acompanhou um pouco a evolução da motilidade em si, agora de alta resolução, que finalmente está se expandindo em todo o mundo e agregou novas variáveis também que tem ajudado a estabelecer de maneira mais precisa o diagnóstico da doença do refluxo, né? Então, nós iremos contar com o Dr. Luiz Henrique de Souza Fontes. Ele tem título especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo CBCD, mestrado em ciências médicas pelo Unifesp, atual chefe do Laboratório de Motilidade Digestiva do CBD, médico assistente da disciplina do HC da Faculdade de Medicina da USP e chefe do Laboratório de Motilidade Digestiva do Hospital do Servidor Público Estadual IANSP, no qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, ao longo Uhum. desses últimos anos, né? Então, um colega que já tem uma larga experiência em relação a esse método, né? Então, acho que ele vai poder dar uma importante contribuição para o melhor entendimento. Aí temos muitos residentes aqui que estão começando a se familiarizar em relação à motilidade digestiva. Eu acho que essa contribuição vai ser muito, muito grande para ajudar a desmistificar e traduzir um pouco essa temática, né? Boa noite. Então, vamos lá. Raul, eu queria agradecer pelo convite, né, para participar da reunião de vocês, né? Isso é importante a gente discutir sobre essa parte de motilidade que poucas pessoas fazem, né? E é uma parte importante mesmo da avaliação esofágica. Então, eu agradeço pela oportunidade da gente poder difundir um pouquinho mais, né? Que nós também já estamos ficando velhos e precisa de Esse processo de pessoas novas para renovação, né? Se faz substituir. necessário, né? É. Exatamente. Esse A gente processo percebe é que na importante. gastroenterologia essa é uma área que ainda a FDG não fomentou muito para Não, difundir não. mais, instituir novos Tem um. centros, né? Então, Isso. essa é uma área que ainda precisa crescer mais no nosso meio, né? Nós temos alguns estágios, né, tanto no servidor como no Hospital das Clínicas, né, para ajudar o colega a aprender a realizar esses métodos de diagnóstico, que ajudam bastante a crescer isso para a avaliação da motilidade esofágica. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e a gente Perfeito. já inicia. Então, o Raul me pediu para falar sobre os diferentes distúrbios motores, né, na avaliação da manometria de alta resolução. Eu vou mostrar de uma forma bem mais simplificada, não conhece um pouco desse exame, e para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor. Tá? Então, vamos. A manometria esofágica, né, já tem há um bom tempo, né, mas a manometria convencional, que iniciou com os métodos gráficos, né, era uma manometria um pouquinho mais complexa, uma dificuldade maior, em relação que a alta resolução já vem há mais ou menos mais de uma década para cá. Ela facilitou um pouco mais algumas coisas e tem mais vantagens em relação à manometria convencional. Elas são variadas e várias vantagens, né, em relação ao outro método mais antigo, e tem alguns pontos que a gente tem aqui em relação a esse método considerado mais recente, em relação ao método antigo. Tá? E dentre esses aqui, a gente tem uma vantagem seria a alta acurácia da manometria de alta resolução em realizar uma avaliação mais adequada do relaxamento do esfíncter inferior. E isso era muito baixo em relação à convencional. E o mapa topográfico que ele faz é um mapa que a gente consegue estudar desde o esfíncter superior até a junção esôfago-gástrica, incluindo a contração do esôfago de uma única vez,
graças à grande quantidade de sensores que tem de pressão, né, de canais de perfusão, que no caso que a gente utiliza mais aqui no Brasil. A avaliação das hérnias, né, passou a ser muito mais simplificada do que na manometria convencional. A gente consegue identificar essa separação entre a junção e a crura diafragmática de um modo mais simples. O tempo de exame, que também é muito importante, reduziu em relação ao anterior. O número de canais que eu já falei aqui é expressivo, né? A gente consegue avaliar de uma forma sem deixar lacunas o corpo esofágico, isso se tornou bem importante. E, por último, a curva de aprendizado, que se tornou bem menor em relação à manometria convencional, e a discordância entre examinadores ficou muito baixa com esse novo método. Então, ela tem inúmeras vantagens, fora outras que eu não comentei aqui, que não são tão importantes, mas ela se sobressai muito bem em relação à manometria convencional, e hoje em dia é um método que a gente deve substituir, no meu ponto de vista, em relação à manometria convencional, já passou, né? A época dela já foi, e a alta resolução é bem superior mesmo. Continuando, o que que a gente vê, que nem eu falei para vocês, aqui ela faz um mapa topográfico, né, do esôfago inteiro, em que vocês observam aqui o esfíncter superior, o corpo esofágico e a junção esofagástrica, incluindo o esfíncter inferior e a crura diafragmática. Nessa contração, a gente consegue ver o terço proximal que predomina a musculatura lisa, os 2/3 distais, desculpa, a musculatura estriada, e os 2/3 distais, onde predomina a musculatura lisa. Então, o mapa topográfico esclarece bem, traz bastante coisas em relação a esse novo método, que é a manometria de alta resolução. Como o Raul falou, na classificação de Chicago, ela já vem de longa data sofrendo várias atualizações, né? E a última que nós temos aqui é a atualização de 2021, que é a versão 4.0, e ela trouxe vários detalhes, acrescentou várias coisas que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Na classificação de Chicago, eles preconizam que nós podemos utilizar os catéteres de perfusão para avaliação, utilizando os parâmetros que eles preconizaram para a definição dos distúrbios motores do esôfago. Porém, existem algumas limitações, né? Por exemplo, a gente não pode colocar o paciente em posição ortostática para avaliar uma deglutição em paciente sentado, e não pode utilizar alimentos sólidos para esse tipo de sistema. Porém, assim, a vantagem que a gente tem em relação a esse método é que ele é um método mais, assim, o custo dele é muito mais baixo do que o estado sólido, né? Principalmente a sonda, né? Que a sonda de estado sólido, ela passa de $5.000 ou mais em relação à da manometria de perfusão que a gente tem aqui. Então, para a nossa realidade, a manometria de perfusão é um método bom, pode ser realizado e com parâmetros que a gente pode utilizar do Chicago 4.0. Apesar que tem algumas ressalvas e alguns estudos atuais com relação de valores de normalidade que podem ser discutidos mais à frente, e alguns trabalhos publicados que esses valores podem ser modificados de acordo com o método utilizado ou o aparelho utilizado. Então, para que os senhores já conhecem, para que a gente tenha um peristaltismo normal, a gente precisa ter um equilíbrio entre a fase excitatória da contração, que é mediada pela acetilcolina, né? E a fase inibitória, que é mediada principalmente pelo óxido nítrico, com participação do VIP, tá? Para que a contração ela seja uma contração que nem vocês observam aqui, essa contração, ela seja bem peristáltica, no sentido anterógrado, né? Que ela seja oblíqua, né? Que nem vocês estão observando aqui nessa imagem, e ela leve o alimento de uma forma normal, né? Da faringe, tá? Para o esôfago, e o esôfago até o estômago, né? E com a manometria de alta resolução e a proposta da classificação de Chicago, nós temos 4 medidas que são realizadas durante a avaliação dos distúrbios motores ou da motilidade em si. Dentre elas, nós temos aqui a quebra, que seria o break aqui, onde
o valor normal, que seria uma fragmentação entre a musculatura estriada e a musculatura lisa. Se essa fragmentação for acima de 5 centímetros, nós temos uma peristalse fragmentada, né? Isso acontece num dos estudos motores, que seria a motilidade ineficaz. Outro parâmetro que nós utilizamos é a contração distal integrada, né? Que seria a pressão da contração ou o vigor contrátil, né? O vigor dessa contração avaliado pela amplitude da onda, o tempo que essa contração dura e a extensão que ela progrediu, né? Isso tudo a gente tem os parâmetros de normalidade em relação a esse valor aferido, que varia de 450 até 8.000, que se for abaixo de 450 nós temos os distúrbios hipocontráteis, e acima de 8.000 nós temos os hipercontráteis. Outro parâmetro utilizado seria a latência distal. A latência distal, ela vai aferir o tempo de condução da onda. Então, quanto menor for esse tempo, mais a peristáltica, mais reta, menos anterógrada a onda vai ficar. Então, a gente tem como valor de normal proposto pelo Chicago 4.0 de 4,5 segundos. Ela tem que ser acima desse valor para você considerar que a onda esteja progredindo normalmente, o tempo de condução adequado de uma contração. E, por último, nós temos o relaxamento da onda. A gente vai medir através da pressão integrada de relaxamento, onde, durante a deglutição, o que acontece? Nós vamos deglutir, o esfíncter superior vai abrir, consequentemente, embaixo, o esfíncter inferior, ou a junção esofagástrica, também vai começar a abrir e vai relaxar, tá? Se isso acontecer de forma adequada, e essa pressão, né, que a gente mede durante o estudo vai estar abaixo de 15 a 16 milímetros de mercúrio. Então, se tiver acima disso, nós temos os pacientes com relaxamento incompleto. E se não houver o equilíbrio, olha a diferença que a gente tem daquela contração normal para essa contração, que seria uma contração aperistáltica, que é encontrado principalmente na calásia, que é uma contração reta, né, aperistáltica, panesofágica, que vem do esfíncter superior até a junção, e a junção não relaxa, tá? Porque tem um desequilíbrio entre a fase inibitória e excitatória na fisiopatologia da calásia. Com isso, a classificação de Chicago subdividiu os distúrbios motores em dois grandes grupos, tá? Os grupos que afetam o relaxamento da junção esofagástrica ou do esfíncter inferior, que nele está incluso as acalásias, os 3 tipos de acalásia, e a obstrução da junção esofagástrica, que seria basicamente somente o relaxamento incompleto do esfíncter inferior. E os grupos que afetam o peristaltismo, né? Que está incluso aqui o espasmo, o hipercontrátil e a motilidade ineficaz, entre outros. Baseado naqueles 4 parâmetros que eu falei, a gente avalia e define os distúrbios motores segundo essa classificação de Chicago. Quanto à acalásia, elas foram subdivididas em 3 grandes tipos, né? Com o intuito de facilitar e orientar mais ainda o tratamento para esses indivíduos que apresentam essa patologia motora. E esses 3 tipos são a acalásia tipo 1, a tipo 2 e a tipo 3. Todas têm relaxamento, obrigatoriamente vão ter um relaxamento incompleto da junção, tá? Ou do esfíncter inferior. O que modifica entre elas é a característica da contração do corpo esofágico, né? Eu vou mostrar as imagens aqui, que até fica mais fácil de vocês compreenderem. A acalásia tipo 1 seria uma falha ou ausência de contratilidade em todas as deglutições que nós vamos estudar durante o estudo da manometria de alta resolução. A acalásia tipo 2 já tem uma diferença em que você apresenta uma contração que vem do esfíncter superior até a junção, que seria uma contração panesofágica, né? Ela pega uma panpressurização. Ela complementa aqui desde o superior até o inferior, como eu falei, sem ter relaxamento da junção. E a tipo 3, que seria a acalásia espástica, ela ainda está numa fase inicial da doença, em que você apresenta uma contração mais vigorosa, mais extensa, ela é muito mais forte, porque a gente tem as características de cores aqui também na manometria de alta resolução, que o azul seria a pressão mais baixa, e o vinho aqui é a pressão mais alta. Quanto mais próximo do vermelho aqui, a gente considera que é uma contração aperistáltica e espástica, porque ela é prematura, ela apresenta um DL reduzido, nesse caso, definindo a acalásia tipo 3.
Com isso, a outra indicação que a gente tem da manometria, né, ou da manometria de alta resolução na fase atual, seria a parte de orientar o tratamento para os indivíduos que apresentam acalásia. Qual o melhor tipo de tratamento que pode ser feito para cada uma dessas acalásias que a classificação vem colocando hoje em dia na nossa prática médica? Então, os principais estudos definem que a acalásia tipo 1 pode ser realizado, tanto a acalásia tipo 1 como a tipo 2, uma miotomia cirúrgica, né, um Heller, né, por cirúrgico, ou uma dilatação pneumática por endoscopia. Os dois tratamentos são eficazes, né, para ambos os dois grupos, tá? Tendo como segunda linha o tratamento através da miotomia endoscópica. E para a calásia tipo 3, alguns estudos, né, uns estudos que ainda são questionáveis, né, que têm publicados na literatura, preconizam utilizar traste para o estômago da paciente, né? E vocês observam que a contração é bem evidente, bem intensa dessa paciente. Quando nós fizemos a manometria dela, nós encontramos a ausência de relaxamento, né, que o relaxamento estava incompleto dessa paciente, e ela tinha aquelas contrações espásticas em pelo menos duas das ondas, com o DL reduzido sendo prematura. Então, ela tinha uma calásia tipo 3, essa paciente. Ela foi para miotomia cirúrgica, um Heller cirúrgico, e está evoluindo muito bem essa paciente. A gente acompanha no ambulatório e está super bem essa paciente. Outro diagnóstico, né, que inclui nos distúrbios do relaxamento seria a obstrução da junção. O que seria basicamente? A gente pode ter uma peristalse normal, mas a junção não abre, ela não relaxa. E isso tem uma prevalência muito baixa, né, de 2 até 8% desses indivíduos. Os sintomas principais podem ter disfagia e dor torácica, né, nesses pacientes. O relaxamento, obviamente, está normal acima das pressões de 16, e é obrigatório, a Chicago colocou que ele precisa ter pelo menos 20% das contrações numa pressão intrabolos compartimentalizada, que seria uma pressão que acompanha a contração. Vocês observam que a contração é oblíqua, mas essa área aqui, ela aumenta a pressão, ela fica compartimentalizada numa tentativa de vencer uma resistência, que é a junção que não está abrindo. E o que tem de importante nesses pacientes? Os trabalhos mostram que 90 a 94% melhora espontaneamente sem fazer tratamento algum. E só uma pequena minoria desses pacientes acabam evoluindo para a acalásia, que gira em torno de uns 6%, que acaba a 6%, no máximo não chega nem a 10% que evoluem para uma acalásia. A princípio, esse diagnóstico foi preconizado como uma acalásia tipo 4, mas com os trabalhos mais atuais, né, e o Chicago progredindo, evoluindo, né, sendo a classificação atualizada, mostrou que esses distúrbios motores não teriam muita relação com a acalásia, né, na maioria dos pacientes. E os que não respondem e não melhoram espontaneamente, o tratamento clínico é o tratamento de primeira linha, por exemplo, um bloqueador de canal de cálcio, um nitrato para esses indivíduos, ou nos últimos casos fazer uma dilatação, e por último a terceira linha que estão preconizando realizar hoje em dia a miotomia endoscópica para esses indivíduos. Então, aqui é um exame de manometria de alta resolução, onde vocês observam aqui que a junção não abre, tá? Durante uma deglutição úmida que a gente utiliza para avaliar a motilidade do paciente. Ele apresenta uma contração oblíqua, ainda está peristáltica, mas ela está compartimentalizada, ela apresenta uma pressão intrabolos exagerada aqui nesse exame. E isso é devido à não abertura da junção esofogástrica ou do esfíncter inferior, tá? E às vezes ela contém até contrações múltiplas, né? Com a elevação da pressão acima de 8.000. Nesses casos, ele pode ter até hipercontrátil ou até espasmo, que ela apresentou até ondas aperistálticas, né? Uma outra etiologia que a gente pode encontrar seria pós-operatória de uma funduplicatura muito apertada. Ela pode apresentar esses parâmetros que a gente está encontrando aqui desse distúrbio motor do esôfago. Então, ela pode ser funcional ou pode ser mecânica. Um exemplo de mecânica é a pós-operatória de uma funduplicatura.
O outro distúrbio motor, né, classificado pelo Chicago 4.0, seria os hipercontráteis, né? Nesses hipercontráteis, hoje, obrigatoriamente, né, a Chicago coloca que os pacientes têm que ser sintomáticos para você definir um diagnóstico conclusivo de manometria, principalmente para a obstrução da junção, para os hipercontráteis e para o espasmo. Ele tem uma prevalência baixa, girando em torno de uma média de 2%, né, dos distúrbios motores avaliados, né? E o relaxamento é normal, né, porque só afeta o corpo esofágico, e a pressão de contração, como eu disse, assim, a contração distal do esôfago, né, o vigor contrátil está acima de 8.000 milímetros de mercúrio por segundo por centímetro, que essa é a medida que a gente usa na alta resolução. E ela é subdividida hoje em três tipos, né? O que apresenta de acordo com o número de picos que essa contração vai apresentar. Vocês estão vendo aqui nessa imagem que eu deixei do lado, né? Isso aqui é um pico único, tá? Se ele tiver mais de um pico, a gente fecharia como o Jack Hammer. O hipercontrátil puro é só um pico e ele pode envolver a junção esôfago-gástrica. Você tem um avanço dessa hipercontratilidade, como aqui no trabalho da classificação de Chicago, que está publicado aqui, de 2021, vocês observam que quando ele engloba a junção, é um subtipo dos hipercontráteis. Até o momento, ainda não se tem trabalhos falando que esse paciente trata melhor do que o outro com determinado sequência. Por exemplo, esse melhora com bloqueador de canal de cálcio, esse com nitrato. Então, precisam de mais estudos para ver se essa subclassificação que foi feita para os hipercontráteis seria interessante em modificar o tratamento ou não, que nem no caso da calásia, como eu mostrei para os senhores aqui. Então, aqui umas imagens de manometria de hipercontrátil, né? Hipercontrátil com pico único, com mais de um pico, que nem vocês observam aqui nessa manometria do corpo esofágico desse indivíduo. Sim, com sintoma de disfagia ou dor torácica, né, em ambos. E aqui se estendendo um pouco para a junção esôfago-gástrica. O teste provocativo, que a gente acaba fazendo também para avaliar se esse paciente apresenta algumas alterações para confirmar e complementar o diagnóstico manométrico, tá? Com esse teste, pode ser de múltiplas deglutições só, a gente vai fazendo 5 deglutições com intervalo de 2 a 3 segundos, tá? Com volume pequeno, no máximo uns 2, 3 ml de água para o paciente deglutir rapidamente, tá? E aí, no final, a gente vai observar que ele apresenta uma contração hipercontrátil, às vezes até com mais de um pico, fechando o diagnóstico. O esofagograma não é fidedigno assim para definir o diagnóstico para esses distúrbios motores, os hipercontráteis, mas nós podemos encontrar um divertículo epifrênico, como nesse caso aqui desse paciente, e ondas terciárias, que são ondas que não são propulsivas e são ondas anômalas que aparecem durante o estudo do contrastado do esôfago. O outro distúrbio motor que nós podemos diagnosticar com manometria seria o espasmo esofagiano, né? Ele já foi chamado de espasmo difuso e atualmente é chamado de espasmo distal. Eu prefiro chamar de espasmo, para mim difuso, distal, não vai mudar o tratamento do paciente, é a mesma coisa. Eu acho que poderia chamar só de espasmo, é o suficiente para esse diagnóstico. E a mesma coisa do hipercontrátil, a gente tem que ter os sintomas, tá? Os principais são esses aqui. A sua prevalência é um pouquinho maior que o hipercontrátil, girando em torno de 4 a 10%. E o relaxamento é normal, como é um distúrbio que afeta a peristalse, e nós vamos encontrar em pelo menos 20% das ondas estudadas durante a manometria são prematuras, né? Que ela apresenta a latência distal, né? Que é o tempo de condução reduzido, né? Abaixo de 4,5 segundos em pelo menos 20% das ondas avaliadas. E existem alguns estudos que hoje estão preconizando utilizar, mesmo que a onda tenha uma latência distal normal, mas é uma onda anômala, que a gente chama de onda aperistáltica mesmo, não é uma onda anterógrada, oblíqua, que nem a gente observa numa manometria, né, durante o estudo manométrico. E isso entraria também para o diagnóstico hoje em dia com interrogado, que seria uma falha da classificação de Chicago.
Então aqui, só para mostrar para vocês, aqui seria uma contração anterógrada, oblíqua normal, onde você tem a latência distal, né, que é o tempo de condução, acima de 4,5 segundos, e aqui é uma onda prematura que para o diagnóstico de espasmo, onde você tem a latência reduzida abaixo de 4,5, tá? Então, em 20% das ondas estudadas durante o exame, fecha o diagnóstico de um espasmo esofágico. Aqui é uma paciente nossa também, que a gente avaliou, que ela tinha principalmente dor torácica, a disfagia era intermitente, mas ela apresentava também um pouco de disfagia. E a gente observou na manometria de alta resolução dela que ela tinha mais de 70% de ondas prematuras, né, com DL reduzido, como vocês observam, os senhores observam aqui nessa avaliação desse exame. E no estudo contrastado do esôfago, ela tinha um divertículo epifrênico gigante. Aí tem na literatura que os divertículos epifrênicos estão associados aos distúrbios motores, em torno de 60% até 70%, até um pouco mais. Alguns estudos chegam até 75%. E no ED dela, aqui na imagem seguinte, vocês observam que ela tinha uma imagem saca-rolhas mesmo, confirmando o diagnóstico manométrico mesmo de espasmo esofágico. Ela foi para a cirurgia, feita de verticulectomia, foi feita uma miotobia com uma fundoplicatura parcial para ela. Ela está bem, ainda não repetimos a manometria dela no pós-operatório. Eu quero, mas a paciente, por enquanto, ela não aceitou realizar um novo exame. Mas mais para frente a gente consegue convencê-la com. Vamos ver. E aqui a imagem clássica, né, que você definiria mesmo, como eu mostrei na paciente anterior, a imagem saca-rolhas, que a gente tem em alguns pacientes, girando em torno de uns 27, no máximo 30% dos estudos contrastados do esôfago podem definir essa imagem, fechando o diagnóstico do espasmo esofagiano. Então, aquela falha no diagnóstico que a classificação de Chicago traz para nós aqui, a gente questiona um pouco, porque nesse caso, essa paciente aqui que nós temos aqui, que foi feita a manometria de alta resolução, ela tinha ondas anterógradas, oblíquas, normais, intercaladas com ondas totalmente anômalas, né? Que isso a gente considera que é uma onda aperistáltica. E nós medimos o DL dela, todos foram acima de 6 segundos, sem exceção. Então ela não tinha nenhum abaixo de 4,5. E ela tinha queixa de disfagia, e disfagia importante, com até perda de peso, era uma disfagia em quase todas as refeições durante a semana, ela apresentava esse sintoma. Então, assim, nós olhando o exame dele, se a gente for utilizar a classificação de Chicago, pelos valores que eles preconizam, ela não fecharia o diagnóstico do espasmo esofagiano. Mas pela característica, a manometria também é um exame visual, né? É durante o exame que a gente tem que definir se tem, e se precisa, a gente faz os testes provocativos e define que essa paciente tem um espasmo esofagiano, sim, tá? Com as características. E tem alguns estudos que questionam isso daí, já são mais antigos, mas tem que só utilizar o DL, por exemplo, para fechar uma onda prematura e não utilizar uma onda peristáltica seria um erro do diagnóstico, tá? Então, o Chicago é excelente, ele ajudou bastante, ele traz bastante coisa para definição dos distúrbios motores, mas ele tem suas falhas como qualquer outra classificação, tá? Sempre tem uns pormenorezinhos que vão dificultar e a gente tem que tatear com a clínica, principalmente com a clínica do paciente, e juntar com outros exames, como o esofagograma, tá? Um outro distúrbio motor, que é o distúrbio motor mais frequente que a gente tem no diagnóstico manométrico, é a motilidade ineficaz, né? Ela gira em torno de 15 a 25% de todos os distúrbios, de todas as avaliações que a gente faz em pacientes que venham realizar manometria, tá? A causa, a etiologia mais comum desse distúrbio motor seria a doença do refluxo, que chega em torno de 40 a 42%. Mas uma doença do colágeno também poderia levar a essas alterações que a gente encontra aqui, que é um distúrbio hipocontrátil, em que a maioria das contrações, né, em mais de 70%, são ondas fracas, falhas e fragmentadas, né, que são aquelas contrações que falham entre a musculatura estriada e a lisa, mais do que 5 centímetros, né? E para ilustrar um pouquinho, aqui a gente tem uma contração normal, tá?
um exame que é normal. Aqui vocês observam que a que eu acabei de falar, uma contração fragmentada, em que a quebra dela, o break, é acima de 5 centímetros. A contração fraca, que é abaixo de 450, e a contração falha, que quase não aparece contração quando o paciente deglute. Se isso aqui fecha o diagnóstico desses três tipos, quando tivermos mais que 70% de ondas alteradas nesse tipo aqui, a gente fecha o diagnóstico da motilidade ineficaz, que é um distúrbio hipocontrátil. Aqui é um paciente também, ele apresentou só uma onda normal, 90% foram ondas hipocontráteis, né, entre fracas, falhas e fragmentadas, né, mais fracas e falhas, ele acho que não teve nenhuma onda fragmentada, tá? E o ED dele, ele tinha uma hérnia grande, tá? Uma hérnia aqui que vocês evidenciam aqui do estômago, o esôfago dele já estava meio tortuoso e tinha um pouquinho de ondas terciárias. Outro, que nem eu falei, na motilidade ineficaz, a gente pode avaliar se o paciente apresenta uma reserva contrátil da musculatura lisa, que isso vai ajudar a orientar um pouco o tratamento, orientar principalmente o tratamento cirúrgico desse paciente, se ele vai para uma fundoplicatura total ou não, tá? Ele não é engessado, tá? Não tem não vai para a fundoplicatura. Você tem que selecionar o paciente de uma forma adequada, com outros exames, com a clínica. Tudo isso é importante antes de fechar, né? Existem alguns estudos que falam que mesmo que o paciente não tenha reserva, se ele tem outras características adequadas que dê para ser feita uma fundoplicatura, ainda pode ser feito, sempre com as ressalvas de acordo com cada indivíduo, né? Então, como a gente avalia? A gente faz as 10 deglutições durante o estudo, né, que a gente vai dar aqueles 5 ml de água, tá, para avaliar a contração. E no final do exame, a gente vai fazer um teste de múltiplas deglutições rápidas, que nós vamos dar 2 ml com intervalo de 2 até 3 segundos. Pode até gerar até 4 segundos, dependendo da idade do paciente. Se é um paciente mais idoso, com dificuldade de deglutir um pouquinho mais, a gente pode espaçar um pouquinho mais, mas em média de 2 a 3 segundos. E no final da quinta deglutição, o paciente tem que ter um estímulo da musculatura lisa, que a gente considera que ele tem uma reserva contrátil adequada. Em média, os trabalhos preconizam fazer 3 séries dessas múltiplas deglutições para a gente avaliar de uma forma bem melhor essa contratilidade da musculatura lisa e definir que ele tem reserva ou não. Tá? Aqui, desse lado aqui, é um teste provocativo com reserva. Vocês observam que ele teve uma resposta boa da musculatura lisa, e aqui do lado não teve resposta nenhuma, tá? Então, isso é a diferença entre sim ou não a presença da reserva contrátil dessa musculatura. E aqui eu só trouxe para um exemplo, um caso prático que a gente fez o teste provocativo. Esse paciente tinha também 90%, né, somando 40% de falhas, 10 de fracas e 30 de fragmentadas. Nós fizemos um teste provocativo, você vê que a primeira não teve resposta, a do meio teve, e a última teve uma resposta parcial, mas teve uma resposta. Somando as 3, dividindo pela média das 10 que a gente faz durante o exame, se o paciente tiver uma razão igual ou superior a 1 ponto, a gente considera que ele tem uma reserva contrátil adequada, uma boa reserva contrátil. Portanto, ele pode ser submetido a uma fundoplicatura total com ressalvas, tá? Nem sempre a gente manda todos os pacientes que têm reserva para uma fundoplicatura total. Os estudos avaliam, né, tem estudos publicados e mostram que os pacientes que não têm essa reserva contrátil, eles têm maior chance de evoluir com disfagia no pós-operatório. E tem estudos que eu já falei agora, já cansei de falar que o paciente tem que estar bem selecionado para a gente fazer uma fundoplicatura total, mostram que assim, os pacientes que têm motilidade ineficaz e têm reserva, e vão para a fundoplicatura, eles têm uma prevalência de disfagia, uma incidência e prevalência de disfagia semelhante aos pacientes que não têm motilidade ineficaz, tá? Então, só que esses pacientes têm que ser bem selecionadinho, paciente não muito idoso não pode ter disfagia, o esofagograma tem que estar normal, sem ondas terciárias, retardo de esvaziamento, tudo isso vai mudar a conduta do cirurgião, tá? Pode mudar.
O outro distúrbio motor, que seria basicamente o último distúrbio que nós temos aqui para avaliar na manometria de alta resolução, seria a ausência de contratilidade. A ausência, definindo aqui, seria uma atonia do corpo esofágico. Esse distúrbio é um distúrbio também com baixa prevalência e é comum a gente encontrar em pacientes que tenham doenças do colágeno, principalmente a esclerose sistêmica, que é a esclerodermia, onde esses indivíduos apresentam um acometimento da musculatura lisa, um depósito de colágeno, como se fosse uma fibrose do esôfago que ele não vai contrair. Então a gente tem essa atonia. É o mais comum desses patologias que levam a esse distúrbio motor. Porém, a doença do refluxo, quando chega no estágio final do esôfago, né, end stage, aí ele pode já estar desse jeito. O paciente que tem estenose péptica, foi dilatado, não foi bem tratado, o paciente abandonou o tratamento, a gente tem alguns casos que o paciente evolui para esse quadro de ausência de contratilidade, né? O diagnóstico tem que estar o relaxamento completo. Na maioria das vezes, a gente vai encontrar hipotonia, tá? Mais de 80% estão associados a uma hipotonia da junção, nesses casos, e todas as deglutições que a gente avalia são falhas, tá? Então, é ausência de contratilidade mesmo nesse indivíduo. Porém, existe o caso, assim, que é inconclusivo, que a gente não consegue definir. O paciente não tem nenhum estigma, não tem nenhuma história, mas ele tem disfagia, e a gente tem que questionar, será que isso não é uma calasa tipo 1? Que também aí existem os testes que podem ser feitos para ajudar a definir o diagnóstico, né? No nosso caso, a gente tem o esofagograma e teria o FLIP, né? Ou o endoflip, que seria uma planimetria por impedância, que é uma sonda especial, né? Que ela tem um balão, tá? Que nem os senhores veem aqui nessa imagem, é uma sonda com vários anéis de impedância por dentro dela, com um balão que é insuflado no esôfago, e ele consegue avaliar o diâmetro da junção. Se esse diâmetro estiver abaixo de 2, 2,6, e o paciente apresenta disfagia e tem ausência de contratilidade, a gente pode fechar esse diagnóstico como sendo uma calase. O endoflip seria basicamente um aparelho, né? Que esse aqui é o aparelho da Medtronic, que vocês estão observando aqui, tá? Aí tem uma sonda com vários anéis de impedância e o balão que vai insuflar para medir esse diâmetro, a pressão do diâmetro, e dá até para avaliar a contração. Porém, isso é um pouco questionável, vale uma discussão à parte, senão eu vou me estender muito. Vou falar aqui é só para ilustrar, mostrar como é que é feito o flip. Ele é passado com o paciente sedado, guiado por endoscopia, e depois que você deixar a maior parte dos anéis intraesofágico e um pouco intragástrico, o balão é insuflado e você consegue avaliar o diâmetro da junção bem aqui no. Ele serve também, é bem interessante utilizar o flip, fora do Brasil, eles utilizam para graduar a fundoplicatura, para evitar que tenha disfagia no pós-operatório. É interessante esse método, e para ver se a miotomia, a Heller, está completa. Então, ele pode ser utilizado para outras coisas além desse diagnóstico. E aqui, né, como no caso aqui, a gente até vê que esse paciente não relaxou, mas ele tem ausência de contratilidade, é uma calásia tipo 1, mas quando essa pressão de relaxamento está borderline ou duvidosa, a gente poderia utilizar o FLIP como um complemento do diagnóstico, e se ela estiver abaixo daquele parâmetro que eu já comentei com vocês aqui, fecharia o diagnóstico de uma calásia. A outra e última parte que a gente tem para avaliar da manometria de alta resolução seria a pressão da junção, que seria o diagnóstico de hipotonia. A hipotonia do esfíncter inferior ou da junção esofagogástrica, a gente consegue avaliar no repouso ou no início do exame, se o paciente for bem colaborativo, ou no final, porque ele já se adaptou bem à sonda, ele já não está tendo tanta náusea, e ele consegue ficar sem deglutir por um período que a gente precisa avaliar essa pressão de uma forma adequada. E hoje, assim, pela classificação de Chicago, a medida melhor utilizada e comparada com impedância para definir o refluxo foi a pressão, a contração, o índice de contração da junção esôfago-gástrica, que seria basicamente a mesma medida que a gente faz no corpo, só que tirando o tempo, né? A gente usa a extensão por milímetros de mercúrio. E eles consideram uma hipotonia quando ela for abaixo de 24 ou 25 milímetros por centímetro, né?
Ela tem uma prevalência hipotonia, né, que o senhor já sabe, né, não preciso ilustrar tanto aqui, senão eu vou demorar muito aqui para terminar. Acho que vocês já estão cansados, que eu já estou levando uns 40 minutos aqui de apresentação para vocês. E outra coisa que a manometria de alta resolução traz, como eu falei lá da vantagem dela no começo, seria a definição e a presença de uma hérnia, porque a gente, através da morfologia entre a separação do esfíncter inferior da crura diafragmática, que seria basicamente na endoscopia o pinçamento diafragmático, a separação pode ser subdividida em tipo 1, em que não há separação alguma, a tipo 2, que é uma separação de 1 até 3 centímetros, e a tipo 3, quando ela é maior que 3 centímetros, que define mesmo a presença da hérnia. Vocês observam aqui nesse exame que é bem nítido, né? A gente consegue avaliar a presença do esfíncter aqui e a crura separada. Se isso aqui der mais do que a distância dela, der mais do que 3 centímetros, a gente fecharia como a morfologia tipo 3, tá? E aqui a respiração, né, no tórax é negativa e no abdômen é positiva. Você observa que a paciente está fazendo uma inspiração profunda e vem negativa até chegar na crura diafragmática. Portanto, o esfíncter inferior está localizado dentro do tórax. É uma hérnia. Se for maior do que 2 centímetros, a gente fecharia o diagnóstico de hérnia aqui na manometria de alta resolução. O tipo 3, ele é dividido em dois subtipos, o tipo A e o tipo B. De acordo com o ponto de inversão da pressão entre tórax, né, que é o azul escuro, e o verde, que seria o abdômen. Se esse ponto de inversão estiver próximo do pinçamento diafragmático, da crura diafragmática, ela é A. Se ele estiver próximo do esfíncter inferior, ela é B. Qual o significado clínico e importante teria isso daqui? A gente tem a definição da manométrica de uma hérnia de deslizamento pelo tipo A, né, que tem maior proporção, maior incidência e prevalência de doença do refluxo, e a tipo 3B seria uma hérnia paraesofágica, tá? Ou uma hérnia tipo 2 até, né, tipo 2 ou até tipo 3, né, que seria uma mistura entre deslizamento e paraesofágico. Mas o componente paraesofágico aqui é predominante no tipo 3B. Então, é a única diferença que isso traz, e a manometria complementaria a avaliação tanto da pressão como a morfologia da junção esofagogástrica. Em resumo, é isso que a gente tem. Assim, eu tentei ser o mais rápido possível, mas tem muita coisa a se falar sobre manometria de alta resolução. Se eu fosse discutir cada patologia, a gente ficaria até amanhã aqui, que tem coisas muito interessantes para cada tipo, cada doença motora, né? E aqui, os pacientes com disfagia e dor torácica são as principais indicações para avaliar. Quando tem alteração do relaxamento, são aquelas patologias que eu já comentei. Quando não tem, a gente tem alterações do peristaltismo e define o diagnóstico como, como eu mostrei aqui para vocês. Mais uma vez, eu agradeço ao Raul pelo convite. Perfeito. Desculpe Ah. a Não, não, estamos ser um dentro, pouquinho... estamos dentro do horário aí, de qualquer forma. Realmente, esse é um tema bastante amplo, né? De qualquer É forma, amplo e a tem aula muito mais coisa a se levantar falar, essas. né? Então, É, eu vamos, tentei resumir ao máximo aqui que eu pude aqui. então, aproveitar, depois vou abrir aqui depois o chat, depois quem quiser abrir o microfone também pode mandar perguntas. Essas manobras de provocativas, pelo que você comentou, elas contribuem especialmente na motilidade esofágica ineficaz, não é isso? Principalmente na motilidade É, ineficaz. Uhum. é onde ela Porque está ela ouvindo. traz a reserva da musculatura lisa, né? A Tá. contração. Mas você pode fazer para cada patologia motora. Por exemplo, você tem um espasmo e você quer confirmar o diagnóstico, você está na dúvida, o paciente às vezes tem uma disfagia intermitente, uma dor torácica, eventualmente, aí você pode fazer, eu faço para todos que têm alteração motora. Aí o que, que vai acontecer? Durante uma deglutição rápida que a gente faz, múltiplas deglutições, o paciente tem que inibir a contração. A gente chama de deglutição inibitiva. Isso tem que estar presente. Se estiver ausente, a gente confirma que ela tem um distúrbio motor. Tá? E no Certo, caso do perfeito. hipercontrátil, a resposta, a reserva que ela vai ter vai ser hipercontrátil também. E às Claro, vezes ela pode apresentar aquelas múltiplos picos, e aí define o Jack Hammer, que é claro, o claro. esôfago em britadeira, né?
Sim. Realmente, a motilidade esofágica ineficaz, né, ela compõe realmente aqueles casos de doença do refluxo mais refratário, às vezes você tenta fazer Isso, o desmame de IBP, com o paciente certeza. persiste. Realmente, comumente, São mais a gente difíceis percebe de. que Uhum. a disfagia não é uma queixa tão comum Não é nesse típica, não perfil é de tão comum, né? pacientes, né? Uhum. E realmente Sim. é um paciente que tem que ser avaliado de maneira bem refinada, e a literatura tem mostrado realmente que, se bem selecionado, às vezes a fundoplicatura não, a presença da motilidade não seria uma contraindicação, mas talvez Isso, você tenha que ter perfeito. mais cuidado na confecção da válvula, ou fazer Isso. algumas adaptações em relação à abordagem cirúrgica, né? Tem que ser um cirurgião que tem experiência aqui, que nem o Sim, Kiko, né? Que ele tem bastante claro. experiência em fundoplicatura, e aí ele vai fazer aquela adequada, o short flopness, que aí o Uhum. paciente vai ter menos chance de evoluir com disfagia no pós-operatório, né? Perfeito. E essa nova modalidade, que é o endoflip, então ela tem ocupado espaço para avaliar especialmente Tem a uma junção, não é isso? classificação à É. parte dos Tá, distúrbios motores através do FLIP, mas tá. assim é uma coisa assim que ainda não engrenou, Sim, porque sim, é um assim o exame que paciente está tem que estar se sedado, ocupando, está começando a se isso. estabelecer realmente É melhor, né? caro ainda, Claro, assim, a entendi. Medtronic produz a sonda com Uhum. impedância, gera em torno de 10 mil E o dólares. exame dura mais ou menos o mesmo tempo que a manometria, assim, Não, porque você você tive a vai oportunidade de insuflar. acompanhar esse tipo de exame ainda? Quando você insufla o esôfago, o que acontece? Você vai estimular o esôfago, a musculatura, a inervação, ele vai contrair. E ele, se ele está normal, ele vai apresentar aquelas contrações anterógradas, igual que a gente vê na Anterógradas, né? manometria. Tá. E aí, quando ele é espástico, ele vai contrair de forma ou retrógrada, ou ele vai ter uma contração mais, vamos dizer, mais intensa, né? A pressão vai ser muito maior. Aí eles definem isso de acordo com essas características, os distúrbios motores, né? Eles estão restringindo para pacientes que não suportam fazer a manometria, porque eles ainda não Tá. vão substituir a manometria, não vai ser substituída aqui. A Ele não gente vê que traz umas características é, muito firmes, né? Muito sim, sim. exatas, né? A Do que piegametria, que às vezes, em geral, precisa ser menos tolerada, realmente, de maneira geral, do que a manometria em que tem si, que né? ficar É, 24 horas. A sim, manometria, no máximo, a gente dura uns 10 minutinhos em relação Tá. Tem uma pergunta a... aqui Diga. no chat, elogiando a aula, falando: hipotonia do esfíncter Obrigado. inferior seria essa junção esôfago-gástrica menor que 25, né? Mas existe Isso. critério para hipertonia do esfíncter esofagiano inferior? Então, pela classificação de Chicago, a hipertonia deixou de ser um parâmetro diagnóstico, não tem mais, né? Mas a gente tem um critério que chega até 125 ou 127 que a gente pode comentar e justificar no seu exame que se o paciente tiver sintomas. O paciente assintomático não tem valor nenhum. Isso. Se ele tiver uma disfagia ou uma dor torácica, a gente pode justificar que seja através dessa hipertonia. Então Mas não existe mais esse sim, diagnóstico pela teste classificação diagnóstico de Chicago. isolado, né? Vai Claro. depender do seu feeling e da avaliação do paciente no geral, né? E normalmente esses fenômenos de o paciente às vezes ter um quadro de uma hipotonia e depois, tardiamente, no acompanhamento evolui para calase, você já tem visto com uma certa frequência? Como é que realmente às Pode, vezes pode. Não, é, não com é, uma frequência, isso é a é, raridade, né, que é, acontece, mas pode acontecer, sim. Pode uhum. sim. A própria doença do refluxo, pelo processo inflamatório geral, a gente pode encontrar alguns casos que evoluem para cá. Está descrito na literatura, tem relatos de caso que evolução até para calase nesses casos, que é o estágio final do esôfago, né, de alguns pacientes. E apesar a polêmica em relação às esofagite eosinofílicas, esses distúrbios Sim, sim. motores nesse perfil de paciente às vezes também pode ser um motivo para Pode ser o persistência motivo, de pode. sintomas. Então, apesar de Então, aí rotineiramente esses pacientes não ser indicada a manometria, mas às vezes ela pode compor também durante o isso, segmento desses pacientes, né? pode sim. A eosinofílica, a tendência ela pode levar a uma motilidade ineficaz na grande maioria dos casos. Mas pode ter qualquer outro distúrbio, até a calase. Então ela Sim. pode ter um hipercontrátil, um espasmo e até o paciente evolui para uma A calase. forma de comprometimento das Uhum. camadas na doença ainda, a história Isso. natural ainda não é bem entendida, né? Então, Não é bem definida, então essas exatamente. questões, Mas pelo algumas. processo, as É, citoquinas pró-inflamatórias, né?
aí acaba levando a alterações na motilidade, né, nesses pacientes também. Certo. Então, a Ô motilidade... Luiz, Ô, Kikão, pode Opa, falar. vamos lá, pois não. vamos lá, Diga. Raul. Bom, Luiz, parabéns para sua aula. É Obrigado. impressionante como você cada vez sabe mais esse negócio. Ah, É só uma faço isso, né? Tem que enciclopédia de saber, tem que saber. informação, né? É uma coisa Obrigado. impressionante. Agora, sim, para quem não conhece, o Luiz é um cirurgião de formação. Não é um cirurgião, é um baita cirurgião, Que um isso. baita médico, né? Então, eu falo, muitas vezes os caras falam, mas o cara faz exame nada. O Luiz interpreta quadro clínico, ele me ensinou muito ED, de ver detalhes de ED. Então, eu acho, gente, exame nenhum é assim, é o número, é uma Isso. interpretação muito maior. E nesse Uhum, contexto, perfeito. Luiz, eu assim, o que mais me chama atenção sempre é a calásia, né? Sim, Porque sim. É o que eu a gosto gente mais acaba também. trabalhando maior volume, Sim, etc. sim. Pelo que eu sempre entendo, assim, o tipo 3 vai ser ruim para todo mundo. Sim. Tipo Para 3 não é todo o bom para ninguém. tratamento, não é bom para O ninguém, né? tratamento e Exatamente. tal, pode ser que ele seja tão diferente que o POEM entre até por não ser tão agressivo, não sei. Isso. Mas eu concordo com Funciona. você, a gente tem uma evidência muito fraca Muito de falar, fraca, não, é tipo 3, exatamente. eu vou fazer POEM. Mas é Uhum. provável que o tipo 3 marque para nós o doente pior. Eu tenho um doente agora que está fazendo Exatamente. 6 meses de biotomia, que ele tinha um tipo 3, tá? Não melhorou nada. Não melhorou Fiz o nada, pô, exatamente. entendeu? É. A miotomia tá revi e tal, tá tudo igualzinho. Só que, então, assim, o tipo 3 para mim, fica muito claro. Não é que Sim, assim, concordo com você, eu ainda não me convenci que o Poen seja melhor, mas me convenci que ele é o pior, né? exatamente. Ele é o E pior paciente. Dos é o pior três, paciente, ele é uma né? fase bem inicial, ele que responde pior com Isso, todo tipo de tratamento, né? perfeito. Entre o tipo 2 e o tipo um existe e estas comparações de resultado, você se convenceu ou ainda está faltando literatura para falar, olha, eu tenho um tipo 2 vai funcionar melhor, é Heller para os dois. Ou até agora nós não fechamos isso? Assim, existem alguns estudos que mostram que, assim, os dois casos respondem bem ao Heller, viu, Kiko? Ou miotomia cirúrgica Heller. Funcionam identicamente para o Heller. Mesmo É, aqueles casos que são mega grau 4, a gente tem visto alguns trabalhos que eles têm respondido bem até a fazer Heller em vez de partir logo para o esofagectomia. que você publicou junto com a gente, né? Nós publicamos isso, E... né? Já Aham, 32 casos com megaesofagral 4, gente da sim, escola, com somente 20% de doentes que não melhoraram, 80% melhoraram muito, melhoraram né? bem, Então, acho exatamente. que essa escola mundial de ser mais conservador na esofagé me parece que está Que é mais o certa do ideal, que é. essa Uhum. esofagectomia que a gente Perfeito, aprendeu, né? Mas, de novo, exatamente. muito obrigado, valeu aí das coisas. Que isso, Vamos lá. Parabéns obrigado de pela novo, Raul, participação aí. parabéns de Perfeito. novo. Ok, Muito orgulho de ver isso funcionando, tá bom? claro. Tem uma Vai outra funcionar pergunta leve. de um residente aqui. Pode falar. Pacientes que têm colagenose, doença de refluxo, muitas vezes podem apresentar mais de um distúrbio hipocontrátil simultaneamente, né? Aquele mencionando a motilidade ineficaz e a hipotonia do esfíncter, né? Existe algum Sim, ponto sim, de com corte ou certeza. parâmetro que ajude a diferenciar essas duas entidades? Não, ele pode estar associado às duas entidades, cada um com o seu parâmetro de definição do diagnóstico. A hipotonia com os 25 milímetros, abaixo disso, e a motilidade ineficaz com mais 70% de ondas hipocontráteis. O paciente Uma pode você ter vai ver tanto lá embaixo. motilidade separado como ter as duas coisas. É comum, quando ele tem doença do refluxo, ter ambas as situações presentes, né, Sim. no achado manométrico. Claro, claro. Justamente. Às vezes a presença da hipotonia, de certo modo, a gente tem tido alguma experiência lá no Unifesp, no ambulatório, que às vezes, como alguns desses pacientes com colagenose, especialmente, às vezes não tem um perfil, tem múltiplas Sim, comorbidades, às vezes não seja um paciente bom candidato para não ter um bom resultado com a fundoplicatura, talvez o perfeito. baclofeno pode ser uma opção interessante, em si, que a gente tem Pode ganhado ser. alguma experiência, talvez, Ou assim, em nesse último contexto, né? caso, são pacientes assim com risco de complicações graves da doença do refluxo. Aí você só sobra optar por um tratamento mais agressivo, tem sido preconizado na literatura, fazer uma M-gastré com Y de Ru para você tirar Sim, toda a sim. parte agressiva.
Lógico, Claro, tem que claro. ponderar, né? Que o risco Sim, desses tem que botar pacientes isso na são bem balança, né? maiores É, do que, exatamente, sim, do que os outros, sem essa patologia, né? perfeito. Muito bem, acho que checando aqui, senão acho que no chat foram essas as As perguntas mesmo. principais. Ah, legal. Muito bem. Tranquilo. Então, acho que estamos dentro do horário. Então, parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Gostei muito, Raul. realmente. Tranquilo. E depois vamos marcar uma nova data aí nesse segundo semestre, né? Vou procurar Vamos, em quando você breve quiser. lá no serviço Menos em para. outubro. Tá, perfeito. Então, tranquilo. A gente tenta marcar em agosto ou setembro, muito provavelmente. Tá bom? Então Beleza. tá. Um Ótimo, abraço, combinado. boa noite Obrigado a aí todos e até a novamente. Um próxima abraço a reunião. todos. Valeu, Obrigado um a todos. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.